Então, quando minha esposa age mal, a pergunta correta a se fazer é se eu mesmo sou o gatilho do comportamento, coisa que nós não fazemos. A gente reage em ofensa ao comportamento do outro. Se você gosta do nosso conteúdo, nós adoraríamos ter você como parte da nossa comunidade. Inscreva-se, deixe um like e um comentário para que possamos continuar trazendo mais conteúdo para você. Obrigado desde já, e que Deus abençoe. Casamento. Como eu disse ontem, é difícil. Tenho 11 anos de casamento. Creio que é um bom casamento. As crises são poucas. Mas é difícil, são dois seres humanos. Como eu sempre digo, quem está casado há mais de 5 minutos já tem motivo para não estar casado. Já tem motivos para desistir. Mas a lógica é justamente essa, saber fazer guerra. Então, quando minha esposa age mal, a pergunta correta a se fazer é se eu mesmo sou o gatilho do comportamento, coisa que nós não fazemos. A gente reage em ofensa ao comportamento do outro, mas nem sequer pergunta, será que não fui eu o motivo desse comportamento? Isso é guerra, porque se você ofendeu, o diabo chega para ser seu sócio emocional, para fazer com que um probleminha se torne um problemão. Alguém perguntou, qual é o segredo do casamento, pastor? Amar subjetivamente. Como assim, pastor? A outra pessoa tem sua história, amém? Sem você, como indivíduo, como filho, como pai, como cidadão. Então, a subjetividade é fazer a pergunta, a história dessa pessoa. Como a história dessa pessoa construiu ela para aquele momento que ela vive comigo? Como foi a relação com a mãe, com o pai, com a vida? Quantos anos iniciou a atividade sexual? Foi amada, decepcionada? Foi traída, é divorciada? Então, tudo aquilo coopera na visão e no comportamento que o outro vai ter comigo. Por isso que a Bíblia diz, o amor cobre multidão de pecados. Cobrir não é fingir que não viu. O sentido da palavra cobrir é expiar, pagar o débito no lugar do outro. Foi o que Jesus fez. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus é subjetivo na análise e não objetivo. Objetivamente, Judas cortou a orelha de Malco. Subjetivamente, Pedro adorou Jesus, porque Pedro não queria matar Malco. Pedro queria defender Jesus. Por isso que Jesus disse, calma macho, vamos colar a orelha do camarada, e ordenou Pedro a pastor da igreja 3 dias depois que ele cometeu o pior pecado dele. Quem aqui entre nós faria isso? Quem aqui confiaria tudo que tem ao seu traidor 3 dias depois da traição? Isso é guerra. Isso é saber guerrear. Principalmente quando você perceber que o diabo já veio se aproximando para se associar a nós. Aí ele vem potencializando as ofensas. Você já percebeu isso? Você está numa situação, ela já é difícil e ela vai ficando sentimentalmente pior. É porque o diabo vai se aproximando e queimando os nossos corações com rancor. Já passou por isso ou sou eu? Meu Deus, agora eu vou cometer um crime. Chega, queima dentro de você a ira, o rancor, a ofensa. Como essa pessoa pôde fazer isso comigo? É o diabo, pertinho, ó. E o fogo no teu coração é o inferno no coração dele chegando perto de você. Aí você precisa olhar e dizer, vou guerrear. Eu vou matar o diabo na unha. Eu vou surpreender a pessoa que me ofendeu. Eu vou amontoar brasas. Eu soube uma de Bill Johnson. Quando alguém entra no cenário, entra na moda, às vezes fica até chato ficar ouvindo direto, né? Então, o assunto que não para, Bill Johnson, Bethel, Bill Johnson, Bethel, Bill Johnson, Bethel. Mas é uma verdade, a gente não vai parar de ouvir sobre Bill Johnson e Bethel. Não vai. Por quê? Porque é um povo extravagante em seu amor por Jesus. Olha o que aconteceu com Bill Johnson. Entrou na conta uma oferta milionária. Muito dinheiro. Aí ele marcou uma reunião com a liderança. Entrou uma oferta milionária. Aí os pastores, glória, aleluia, vamos plantar mais igreja, vamos expandir a obra. Ele disse, não, o Espírito Santo já falou o que fazer. Sério? Sério. O que nós vamos fazer? Dar todo o dinheiro para a igreja e para o pastor que mais nos persegue, que mais nos odeia. Transfira tudo para eles. Aí Jesus está sentado, ele diz, opa. Por isso uma convergência mundial do favor de Deus. Bethel é uma igreja improvável numa cidade improvável.
Meu Senhor da glória, eu falei, como assim? Todo o dinheiro, todos os milhões, para quem difama, persegue, humilha, maltrata todos os dias. O que é isso? Guerra. Numa mão, colher de pedreiro, outra mão, a espada. Adoração com os lábios, trabalho com uma mão, guerra com a outra mão. Aí o fluxo do favor de Deus não cessa, porque os inimigos não vão ficar satisfeitos só com a zombaria quando nós lemos. Eles não vão ficar só furiosos, indignados e zombeteiros, eles vão para o ataque, como foram para o ataque. Aí Neemias pediu mais uma ideia a Deus. Deus, me dê mais uma ideia. E Deus deu a ideia. Bote o povo para adorar, trabalhar e guerrear. Louvaremos o Senhor constantemente, mas fale que todo trabalhador precisa ter uma arma. O momento mais perigoso da sua fé é quando Deus proporciona um milagre. Guarde isso. Porque é no momento que Deus concede um milagre que você baixa a guarda. Fica eufórico. Aí o diabo ganha vantagem. Quando Deus fizer um milagre, dê um loop de 360, viu? Lembra de Gideão? 32 mil guerreiros. Polgou. E Deus falou, sabe de nada, inocente. Passa limpo. Passou a limpo. De 32 mil para 11 mil. Foi uma perda significante, mas dá para ir. Aí o Senhor de novo, sabe de nada. Mandem tomar água. Mande eles tomar água. Quem se jogar como um animal para tomar água, você elimina. Mas quem descer as águas e trazer a água à boca com a mão, você seleciona. Por quê? A jornada é cansativa, exaustante. E quando você vê o milagre, você vai com tudo, perde o discernimento, perde o foco, perde a noção de tempo e de espaço e se joga. Então, se você se jogou para beber a água, você se curvou totalmente à água. Quando você se curvou totalmente ao milagre, você se tornou vulnerável ao inimigo. Sua cabeça ficou a prêmio, à mostra. Mas se você, com toda cautela, chegou às águas, olha só, se ele disse, aquele que se agachar, trazer a água com a mão até a boca. O cara está assim, agachado e aqui. Mas ele não perde o movimento. Ele não perde a visão. Ele não perde o discernimento. Ele continua vendo e consegue perceber se vai haver algum ataque. O outro não. O outro está aqui. Aí vem o inimigo e corta a cabeça. Então o momento mais delicado da nossa fé não é quando nós precisamos. É quando Deus responde à nossa necessidade. É o momento do milagre. Eu sempre dou o exemplo do carro. O varão fez até jejum de Daniel pelo carro. Aí o carro chega, o varão some a 200 por hora. Eu sempre digo, criancinha de Jesus, não está pronto para grandes coisas. Deus não pode falar coisas maiores, mais importantes, mais poderosas. Não sabe fazer guerra, anda por instinto, tem um ventre como Deus, como disse o apóstolo Paulo, e ter ventre como Deus é só obedecer quando tem necessidade, quando o calo aperta. Deus não merece só nossos problemas, amado irmão. Graças a Deus que nosso Deus é bom, Ele cura. Mas por que Deus não tem a gente na hora da prosperidade? Por que buscar ao nosso Deus somente em momentos de dores e sofrimento, de dívida? Deus resolve nossa dívida? Aleluia! Mas quem aqui está feliz, constante e frutífero na presença de Deus no tempo da provisão? Deus tem o seu melhor? A gente quer dar o nosso divórcio para Deus resolver e nunca deu o namoro para Deus resolver. A gente quer dar a dívida a Deus, mas a gente não deu os nossos melhores dias a Deus. A gente quer dar o choro, mas não deu o sorriso. Quando está tudo bem, Deus é a nossa prioridade? C.S. Lewis disse que o sofrimento não é a vontade de Deus, o sofrimento é a permissão de Deus. Ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus a um mundo surdo. Deus fala a nós, ele diz, na calma, na bonança, na prosperidade. Mas porque somos inconstantes no ouvir, Deus amplia sobre nós o sofrimento. Parece que a igreja entendeu que Deus só merece os filhos débeis de Deus, por assim dizer. Por exemplo, quando o assunto é missões, eu não sei se você já lidou com algum missionário pessimista. Parece que Deus odeia a igreja. Deus só amava você quando você era perdido. O camarada vem, conta um drama, deixa uma culpa danada, porque nós estamos trabalhando, você é empresário. Meu irmão, se você ouvir um missionário imaturo, você vai, no outro dia, passou um lá na igreja, dizendo que a casa dele nem porta, nem fechadura tem mais,
Pode entrar qualquer pessoa, dormir, vestir as roupas, pegar os tênis do filho. Aí para o cara é um aleluia. Mas para mim é experiência sua. E experiência não é doutrina. Você tá doido? Eu amo meu espaço. Eu amo meu sofá. Acordar com outro indivíduo dentro da minha casa? Não. Não digo que não existe, mas é para ele. Ele diz, eu era alto funcionário de uma multinacional, meu salário mantinha 20 famílias. Amém. Mas é para você, coisa linda. Não é para mim, não. E não é para o outro, não.